Salve Nação Santista, sou o Felipe Hipólito, estamos começando mais um episódio do podcast do Peixão para falar um pouquinho, né, da situação do Santos no grupo da Libertadores, que agora deu uma complicada, né, e também um pouco da estratégia aí do Ariel nesse Paulistão, o Ariel Holland, nosso técnico. Bom, comigo sempre aqui o Matheus e o Longo. Fala, Matheus, tudo bem? Tudo tranquilo, Felipe, Longo, para a Nação Santista, né? A gente, Dentro do possível. Na medida do possível, né? Já que o Santos, na terça-feira, né, perdeu para o Barcelona de Guayaquil de forma patética, ridícula, né? E a gente lançou no Twitter, né, quarta-feira, né? O podcast está sendo divulgado na quinta. A gente já divulgou que a gente está no Spotify também, então o torcedor do Santos vai poder acompanhar o podcast do Peixão, além do YouTube, no Spotify, em outra plataforma, para comentar um pouco aí nessa semana de Libertadores e Campeonato Paulista. É isso aí. Fala, Longo. Salve, salve, Felipe, Matheus, é sempre um prazer estar aqui com vocês e um grande abraço para a Nação Santista. Bom, é isso. Como o Matheus já adiantou, né, na última terça-feira aí, o Santos teve uma noite realmente bem ruim, né? Enfim, são muitos fatores. A gente nem vai focar muito no jogo, né? Enfim, mas por vários fatores aí o Santos teve uma atuação ruim, a comissão técnica também foi mal, na minha visão, né? E, enfim, o Santos perdeu aí futebol bem ruim, né? Perdeu por 2-0 para o Barcelona de Guayaquil e agora no grupo C o Santos tem um total de 0 pontos, né? E está numa situação aí que deu uma certa complicada, ninguém esperava, né? Não esperava que eu, pelo menos, e pelo que eu sinto, assim, a maior parte da torcida esperava que o Santos, sei lá, pelo menos, mesmo que não jogasse tão bem, pelo menos um empate ali, né? Agora perder da forma que perdeu ainda, né? Apresentando um futebol bem pouco convincente, né? Realmente pouca gente esperava. Bom, enfim, isso logo depois de vários jogos aí que os titulares foram poupados e enfim, eu particularmente também esperava que o time fosse ter um outro ânimo ali, uma outra pegada, né? Um outro gás que não teve, inclusive. Bom, nessa situação do grupo agora, né? O Santos tem o próximo jogo na próxima terça-feira, né? Dia 26, vai enfrentar o Boca Juniors lá na Bombonera e pouco antes tem um clássico, né? No domingo tem um clássico. Eu queria saber o que vocês pensam aí desse grupo, como que tá essa situação, o que vocês esperam agora, como que o Santos pode reagir a esse resultado negativo, né? Logo de cara aí, né? Uma derrota em casa na Libertadores, uma coisa que não acontecia há muito tempo, inclusive, na estreia da Libertadores. E, bom, vamos lá, passa a bola primeiro pro Longo. Diga lá, Longo. Deu uma complicada e complicou bonito. Porque a Libertadores ela tem um princípio básico que é assim: você vencer os seus jogos dentro de casa e buscar pontos fora. Então é meio que time que quer se classificar, ele tem que fazer os 9 pontos como mandante. E aí você vai buscar resultados fora de casa. Então você vai buscar alguns pontos fora de casa. O Santos ele já perdeu essa gordurinha de ganhar os 9 pontos em casa. Então essa vitória que não veio contra o Barcelona, ela vai ter que acontecer em um outro momento longe do Brasil. E aí vai entrar um problema, porque o Santos vai ter que ganhar ou desse próprio Barcelona, que se mostrou um time muito técnico, um time muito bem montado, lá em Guayaquil, ou então vai precisar ganhar na altitude de La Paz, do Strongest, ou então vai precisar ganhar do Boca na Bombonera. Então a gente tem 3 cenários distintos, mas que são pedreiras. Talvez nesses 3, se eu falar assim, qual que você acha que tem mais chance de ganhar? Hoje eu colocaria o Barcelona, porque pode ser que o jogo nem aconteça em Guayaquil. A gente não sabe como que vai estar a questão da Covid. O Grêmio recentemente não jogou no Equador contra o Del Valle, teve que mandar um jogo no Paraguai. Isso seria assim, um fator decisivo, seria um fator até uma vantagem para o Santos, uma viagem menor, uma viagem menos desgastante, não ter que encarar o adversário na casa dele mesmo. Mas a matemática é básica, vai ter que recuperar esses pontos em algum outro momento. O próprio Santos de 2011 teve um cenário parecido, não tão ruim, né?
porque o Santos não chegou a perder, mas o Santos tem um empate ali com o Cerro Porteño na Vila Belmiro que não estava dentro dos planos. Agora, pênalti no finalzinho, né? Foi um pênalti, um gol do Nani. E é um cenário agora que se desenha pior. E pior também porque parece que, assim, o Roland, ele tá priorizando a Libertadores, mas o que a gente viu não foi uma evolução. Os jogadores praticamente tiveram uma semana só treinando, os titulares, salvo algumas exceções de jogadores que entraram no decorrer das partidas no Paulistão, no caso do Marinho, do Soteldo, mas a gente não viu uma evolução tática dentro de campo. A gente vê um Santos até o momento em que a lesão do Sandri pesa muito nesse esquema que o Roland está propondo nesse 4-3-3, porque você não encontrou ainda um substituto ideal para o Sandri. Você vai voltar ali. O Sandri era o substituto ideal do Pituca. O Pituca já foi uma perda irreparável. Aí você vem o Sandri, que é novo ainda, mas tem talento e iria se desenvolver bem. Aí o Sandri tem uma lesão grave e você não tem um segundo volante para colocar porque o Sanches está machucado, ainda não voltou, e o Jobson está machucado, ainda não voltou. O Ivonei não tem intensidade que o Roland pede, mas aí eu te pergunto, por que o Roland não tenta fazer o básico? E não é assim, eu não estou querendo a demissão do Roland, longe disso. Eu acho que tem que dar tempo para o Roland desenvolver o trabalho dele. Mas aí no meio de campo, nossa melhor partida foi no Santos 3, São Lourenço 1, lá em Buenos Aires. O meio de campo foi formado por Alisson, Balieiro e Pirani. Tudo bem, perde na qualidade do passe, porque o Alisson e o Balieiro não tem esse fundamento tão bom. Não tem esse fundamento tão bom, vamos falar, que nem o Sandri teria. Mas eu não vejo como que um Pará no meio de campo vai conseguir agregar o time. E aí você parece assim, que os jogadores não abraçaram ainda, não entenderam muito o que o Roland está querendo. E o Roland também ele parece que ele demora muito para entender os problemas que estão acontecendo no jogo. Ele espera o time tomar um gol, então espera a boiada escapar para daí tentar fechar a porteira. Então o Santos ele tem problemas sérios para resolver e assim o horizonte que se desenha ali é um cenário até eu diria dramático, porque vai precisar tirar pontos em outros lugares. Ou vai ser no Equador, que a gente não sabe ainda como vai ficar essa questão sanitária da Covid, ou vai ser na altitude de La Paz, ou vai ser em Buenos Aires, em La Bombonera. Então, de qualquer forma, o torcedor do Santos pode esperar um cenário bem dramático na Libertadores. Emoção não vai faltar, com certeza, né? Não vai. E aí, Matheus? Então, o Longo falou tudo certo, que na Libertadores você tem uma premissa básica, né? Vencer os 3 jogos em casa e tentar alguns pontos fora de casa, mas também depende muito do grupo, né? Tem grupo que eu já vi em Champions League, em Libertadores, um time fazer 12 pontos e não passar, daí outro faz 7 e classificar. Então acho que depende muito dos jogos, né? Que só foi o primeiro jogo, no momento que a gente está gravando aqui ainda não jogaram The Strongs e Boca, que vai ser o jogo na Bolívia. Então um resultado aqui pode dar um caminho do que o Santos vai precisar fazer. Por exemplo, se os The Strongs ganhar hoje, um Santos e Boca na terça que vem vira dramático, porque seriam os 2 favoritos, né? Quando saiu o grupo, todo mundo falou, Santos e Boca seriam os favoritos. Eles podem ir para uma segunda rodada, sendo que eles perderam na primeira rodada, e se Santos ou Boca perde o segundo jogo, seriam 2 derrotas seguidas para tentar reverter em 4 rodadas. Então, esse jogo de Strongs e Boca vai pesar muito na terça-feira que vem, que vai ser Boca e Santos na Argentina, que eu diria que, por mais que depois vai ter 4 rodadas, vai ser uma decisão. Se o Santos perder, eu diria para vocês que 50% ou mais o Santos não vai classificar, porque é um jogo que, até de ânimo, né, que você consegue um bom resultado na Argentina, você esquecer a derrota cachapante em casa e você ganha uma moral elevadíssima. Mas se você perde, sua moral vai lá para baixo, a pressão vai aumentar, e é uma pressão em cima de jogadores jovens, um elenco muito jovem. Eu até vi o Longo falando que o Santos tem a média mais jovem na Libertadores, né, Longo? 21 anos, né, mais ou menos. 21, acho que é 23. São 24 pontos, alguns mesinhos, assim, eu não lembro agora de cabeça, mas tá. É a mais baixa da fase de grupos, é a segunda mais baixa de toda a Libertadores, só tá perto. Eu acho que
21, o Ariel citou isso no Paulista, né? Que no Paulista tem jogado com essa média de idade. Ele citou isso na última coletiva. Então é um time muito jovem que pode sentir. Então, por mais que matematicamente a gente não vai ser eliminado contra o Boca, o Santos não vai ser eliminado contra o Boca, é um jogo que eu falo que de ânimo, de moral, para um time jovem vai pesar demais. Então, para mim, é quase uma final, o jogo contra o Boca na Argentina. Um empate pode ficar tranquilo para o Santos pode recuperar. Como eu falei, depende muito como vai ficar o grupo, né? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo. No grupo do Santos ano passado, o Delfim passou com 7 pontos. O Internacional no grupo dele, eu até pesquisei aqui, classificou com 8 pontos. Teve outros grupos que precisaram de 12, 13 pontos. Então, depende muito como que o grupo vai se desenvolver. Mas, em tese, para a moral do time, para a questão de ser um time muito jovem, o jogo contra o Boca na Argentina, eu diria que vai ser fatal, vai ser determinante. E aí o time vai precisar ter uma outra postura. Os jogadores mais experientes precisam chamar mais o jogo. Eu vejo que muita gente fala, tem que colocar no banco Marinho, Soteldo. Não dá, com todo respeito, não dá para colocar esses caras no banco, porque é a dose, o sopro de qualidade técnica que tem nesse time. Então o Santos precisa do Marinho, o Santos precisa do Soteldo, o Santos precisa do Alisson, do Pará na posição correta, né? O Rolando tem que escalar o Pará na dele. O Santos precisa do Jonathan, Felipe Jonathan, o Santos precisa do Luan Pérez. Então o Santos precisa que esses jogadores chamem um pouco a responsabilidade, porque é um time muito jovem, como o próprio Luan pontuou aí, da média de idade mais jovem da Libertadores, para conseguir um resultado que possa deixar o Santos com condições de classificar nas 4 últimas rodadas. E o Barcelona e Santos na última rodada também pode ser uma final de campeonato, um jogo que pode ser no Equador, pode ser em outro estado, no caso da pandemia. Então o cenário, eu concordo com o Longo, pode ser dramático e deve ser dramático para o Santos nessa Libertadores. Eu acredito que esse jogo contra o Boca também, ele é bem importante, né, próximo jogo, porque realmente uma derrota ali pode, pela situação de pontos mesmo, né, claro que isso depende muito, né, do desempenho dos times. A gente não sabe se o Barcelona, de repente, jogando em casa, pode ter o mesmo desempenho que ele teve na Vila, quando ele pressionou algumas vezes, ele adiantou as linhas, mas em muitos momentos ele ficou ali mais na boa, né, agrupado, mas mais na boa ali, esperando os erros do Santos para contra-atacar. A gente não sabe no cenário, jogando em casa, como que seria a postura deles, se eles, né, de repente pode ser que eles até tropecem em casa aí, contra o próprio Boca ou Strongest. Ao pegar um outro time, por exemplo, o próprio Boca é um time reativo, né? Não mudou o técnico ainda, é o Russo, e a gente sabe que o Boca é um time reativo, um time que não joga com uma proposta mais ofensiva. Então, de repente, o próprio Barcelona em casa pode perder pontos, o grupo pode até embolar por isso, mas até pela questão de pontuação também, né? Então, se o Santos perder para o Boca, pode ser ali apesar de que perder lá na Bombonera não é nada assim, é uma coisa que pode acontecer, né? Até porque o Boca costuma ser mais forte em casa. No ano passado não foi bem assim. No ano passado o Santos dominou o jogo lá e só não venceu porque foi prejudicado pela arbitragem, né? Aquele pênalti absurdo que até, né, a minha tia que não assiste futebol, né, o meu tio que não assiste futebol, qualquer um dos dois daria aquele pênalti, e não foi dado mesmo com o VAR. Mas, enfim, mas sempre é o Boca jogando em casa, eles podem ganhar confiança, aquela coisa toda, às vezes fazem um gol rápido e, enfim, conseguem segurar o restante do jogo, enfim, mas tem essa questão. O Matheus citou a questão dos jovens também, né, que alguns jovens podem sentir uma pressão, de repente tendo que jogar 4 jogos para praticamente vencer os 4, e aí sim garantir mesmo uma classificação, né, ganhar 4 em 4 partidas, isso pode pesar, né, para alguns meninos, apesar do Santos ser um time muito acostumado com a competição, tem muita tradição na competição e tal, isso sempre ajuda bastante o Santos, porque o Santos entra sem ter aquela surpresa, já acostumado, sabendo que é a competição, tendo muitos jogadores, enfim, que já jogaram inclusive a competição no elenco atual, jogadores do elenco atual e jogadores que têm contato ali, ou estão mesmo trabalhando no clube, né? Enfim, é um time que tem história na Libertadores, que sabe, não é uma competição estranha ao Santos. O Santos tem história, é vencedor, enfim. Mas, para alguns jovens, pode pesar, e de repente, se você tem um time lá com 3 ou 4 jovens titulares, esses 3 ou 4, 2 ou 3,
sentem mais a pressão, a perna pesa. Isso pode ser decisivo para o Santos perder pontos, né? Ou até perder, eventualmente, partida decisiva. Então, concordo com essa linha do Matheus aí, da questão da pressão. Embora perder lá para o Boca não seja uma coisa também tão assim, mas pela situação que o Santos ficou, né? Perdendo o primeiro jogo, seria muito importante o Santos conseguir pelo menos um empate lá, né? E além do empate, claro... O Santos perdeu a gordurinha que tinha de tentar perder na Bombonera, entendeu? Tem que tentar beliscar algum ponto. Exatamente. Seria o ideal, né? Até para a questão desses mais jovens aí não terem uma pressão a mais, né? Mas, enfim, é um jogo que eu espero que, além dessa questão, né, de buscar o empate, do resultado em si, né, do ponto, pelo menos um ponto ali, e o Santos dar aquela respirada, a questão do futebol, né? Porque realmente eu esperava, como eu coloquei um pouco no começo, um pequeno pitaco ali, né? Eu esperava que o Santos, até pelo descanso dos jogadores e tudo mais, eu esperava que o Santos fosse fazer uma partida com muito mais ímpeto, né? Com muito mais ali marcação, pressão mesmo, marcar lá na frente, pressionar. Tem uma questão tática também, que o Ariel errou ali, né? Em algumas coisas, em muitos momentos você via ali, você não via aquela linha de 4 ou 5 no ataque, né? Que a gente viu, por exemplo, contra o Ituano, que a gente viu em vários momentos contra o São Lourenço, a gente não viu isso. Então tem uma questão tática também, mas tem uma questão dos próprios atletas, né? O Marinho não vem bem, né? A gente tem visto isso, não sei exatamente o que se é a própria questão da Covid, que ele está se recuperando ainda, e diga assim, o organismo, né, não se acostumou ainda, porque ele está recuperado, está sem sintomas, pelo que a gente sabe, mas o corpo às vezes demora um pouco mais para responder, né? Tem aquela que envolve pulmões e tudo mais, então a gente não sabe se é isso. Ele teve uma pequena lesão no joelho, né? Então a gente não sabe exatamente por quê, mas o Marinho até agora, né, na atual temporada, ele não vem performando bem na minha visão, assim, a nível de atuação médio, né? Ele tem momentos em que ele vai, né? Por exemplo, foi lá, bateu o pênalti com personalidade, né? Contra o São Lourenço lá. Enfim, é o Marinho, a gente sabe que a qualquer momento ele pode tirar ali, né, um coelho da cartola. Mas, por enquanto, ele não vem bem. O próprio Soteldo ontem também errando bastante, né? O Madison, que eu esperava que o Madison fosse subir bastante. No primeiro tempo, eu me lembro de umas 3 ou 4 decisões erradas, né? No último jogo, né, na Libertadores aí. Umas 3 ou 4 decisões erradas seguidas, né? Ou cruzava para ninguém, ou não passava a bola, enfim. Mas aí enfim, naquele jogo, de modo geral, assim, o Santos foi muito mal, né? Então é isso que eu espero contra o Boca, que o Santos tenha uma atuação melhor, que a gente consiga perceber mais os treinos. O Longo falou da questão do encaixe, eu até comentava com alguns amigos que é natural que o técnico estrangeiro no Brasil tenha um tempo para se adaptar e tenha um tempo para a coisa encaixar. Algumas pessoas estão querendo às vezes fazer paralelos com o São Paulo, e primeiro que não tem muito paralelo até pela questão de elenco, né? O Santos tinha um outro elenco, era diferente, era uma outra situação, teve pré-temporada e tudo mais. E segundo, que mesmo com o São Paulo aquele encaixe ofensivo, o encaixe defensivo demorou para acontecer. Nós tomava muito gol de contra-ataque, eu lembro naquele primeiro semestre, até o final do primeiro turno do Brasileiro. E eu lembro que eu comentava isso na época, né? Que era até surpreendente ter um encaixe rápido. Tem a ver com os jogadores comprarem as ideias do técnico, se adaptarem bem. Tem a ver com o próprio técnico. A gente não conhece a fundo o trabalho do Ariel. De repente, o próprio Ariel, e tem técnicos que tem também isso, além da questão da adaptação ao Brasil, desse calendário que está muito apertado, da falta de pré-temporada, o próprio Ariel pode ser que ele tenha esse perfil de demorar um pouco para conseguir dar aquele encaixe, fazer as ideias dele, né, surtirem efeito. Então, a gente não conhece a fundo, né, a carreira. Eu não conheço a fundo a carreira do Ariel, mas me parece que pode ser isso também. Além da questão da adaptação, né, porque é um estrangeiro no Brasil, com uma série de questões aí difíceis, né, por exemplo, não pode contratar por enquanto, essa questão do calendário, né,
não tem muito tempo para treinar, está tendo que fazer algumas escolhas que eu acho que qualquer técnico iria assim ficar bem sujeito a críticas de um lado ou de outro, né? Por quem tem uma opinião ou quem tem outra, que são essas escolhas no Paulistão. Quando poupar, como poupar, por exemplo, contra a Ponte, eu acho que poupou muita gente, podia ter colocado pelo menos um time misto, né? Foi um time praticamente reserva ali, né? Mas enfim, são escolhas, né? São opções do meio de um calendário que assim é muito fora do comum, né? Os técnicos atualmente não estão nem acostumados com um calendário dessa forma, de você jogar praticamente a cada 2 dias, né? Então, enfim, são muitos fatores, mas o que eu espero contra o Boca, além do Santos conseguir o resultado, dá para conseguir, o Santos tem camisa, é o Santos, tá? Nunca duvido do Santos, eu sempre penso que é sim possível, por mais que seja difícil. Mas além disso, que o Santos tenha um futebol, né, um pouco mais convincente, um pouco mais competitivo, que ele já conseguiu apresentar com o Ariel, mas de forma bem esparsa, né? Eu vejo que assim, o primeiro tempo contra o Deportivo Lara em casa, o jogo contra o São Lourenço principalmente, e o jogo contra o Ituano em casa também, que o Santos conseguiu. Aquele jogo contra o Ituano mesmo, eu lembro que o Santos pressionou muito, marcou bastante pressão, né? O Santos alugou a área do Ituano ali naquele jogo, vocês devem se lembrar. Então, no primeiro tempo, né? No segundo tempo caiu bastante sim, também. no primeiro tempo. Isso, segundo tempo já viu, né? Mas assim, o Ariel já mostrou que ele... Na volta. Até o 2x0 ali o time tava bem. O jogo contra o São Lourenço na volta, até o 2x0 o time tava bem. Tava sob controle, né, o jogo, né? Mesmo o Santos jogando meio que, parece que com regulamento embaixo do braço, mas estava sob controle, né? Então assim, o Ariel já mostrou que ele pode fazer, né? Então eu falo isso porque assim, eu tenho visto, vocês devem ter visto com certeza também, muitas críticas, né? Eu fiquei bem chateado com o resultado, com a forma como o Santos jogou, né? Acho que como todo santista que quer o bem do clube, porque tem alguns que se percebe que às vezes parece que quer mais o bem de um grupo político específico do que o bem do clube, né? Mas eu digo assim, o santista que quer o bem do clube, ele ficou chateado, né? Nós ficamos chateados, a gente não esperava, independentemente do resultado, o time foi uma das piores atuações aí, né, recentes do Santos, né? Realmente foi um jogo bem, bem ruim, né? O Santos não deu um chute direto ao gol, né, na Vila Belmiro. Então, assim, realmente, eu também fiquei chateado, mas tem pessoas que estão fazendo críticas como se, nossa, pelo amor de Deus, vamos colocar o Marcelo Fernandes, sabe? Coisas nesse nível, né? Então, assim, respeito qualquer opinião, mas a gente percebe que às vezes tem até uma questão, me parece que é uma questão até política, né? Do quanto pior, melhor, né? A pichação lá, por exemplo, a pichação lá, né? Que o tetra é obrigação. Gente, eu acho que Deus, não entendeu o contexto do clube, né? Acho que não vale nem entrar nesse mérito da pichação, porque é claramente um movimento político. Sim, então. Exatamente. Tem uma explicação. Mas o torcedor é muito passional, né? Ele quer o resultado. E a partir do momento em que o resultado não vem, a culpa quase sempre vai cair sobre o treinador. Independente. Ontem, contra o Barcelona, o Ariel Roland, ele teve escolhas bem questionáveis. Sim, ele errou muito. Mas assim, talvez já venha tendo um desgaste de alguns torcedores que não estão entendendo o projeto de poupar no Paulista, usar o Paulista como laboratório para ter o foco na Libertadores. E aí o meu ponto que eu vou questionar, talvez, é poupar todos os jogadores igual está acontecendo. O Santos, ele não repetiu a escalação, tirando agora na Libertadores, do jogo de volta contra o São Lourenço para o jogo contra o Barcelona, o Santos não repetiu escalações nos jogos. Então, como que você vai cobrar a coesão de um trabalho se não está tendo continuidade? Se o treino Paulista... treino, jogo é jogo, né? Se a cada jogo do Paulista tem uma formação nova, tem um garoto novo da base que está entrando, que está dando as caras, que o Ariel tá testando, mas assim, a pressão de alguns torcedores já vem desde o Paulista. E o meu ponto que eu vou questionar o trabalho do Roland nesse momento ele teve a semana inteira trabalhando com os titulares, poupou todo mundo e a gente não viu uma evolução contra o Barcelona. É aí que pega. Porque você não está dando, talvez você não tenha utilizado os titulares, não está dando um ritmo de jogo para eles,
e aí quando chega na hora do vamos ver, não tá resolvendo. Então, para mim, o mais certo no momento seria você tentar mesclar de alguma forma. Você conversa com o departamento, a preparação física, o departamento médico, fala, e aí, como que tá? Quem pode ir pro jogo, quem não pode? Ah, contra o Novo Horizontino, o Alisson e o Marinho que tomaram pancada não vão poder ir. Beleza, os dois ficam fora. Quem que tá mais inteiro? O restante vai. O Soteldo e o Felipe Jonathan estão inteiros? Foi no jogo. O Luan então, Pérez, sobre... Pode terminar, Luan. Goleiro também, eu não vejo a necessidade dessa rotação tão grande de goleiros. Todo mundo já jogou esse ano, a gente teve 9 jogos na temporada. Os 3 goleiros já jogaram. O John e o Vladimir têm tido momentos bem questionáveis, né? Então eu não vejo a necessidade também de ficar trocando o goleiro o tempo inteiro, não. Então, o Longo está falando do goleiro também, eu concordo muito, porque o João Paulo até falhou num gol contra o São Lourenço. Contra o Barcelona, você pode falar que pelo nível do João Paulo, ele aceitou no primeiro gol. Mas ele também não está com ritmo. O Rolando está tirando o ritmo do João Paulo para colocar o John, que está pior que o João Paulo, para colocar o Vladimir, que é pior que o João Paulo e o John juntos. Então, está uma situação que não faz sentido o que ele está fazendo, na minha opinião. A única coisa que passa na minha cabeça é que ele não tem certeza de que é um titular. Então, ele está colocando o João Paulo e o John. O Vladimir, eu acho que é mais uma questão de gestão de grupo, que ele quer deixar o Vladimir bem de boa com ele, porque eu acho que ele considera o Vladimir importante do grupo e ele está colocando o Vladimir para deixar ele contente. Mas quando ele faz essas mudanças, deixar o João Paulo na Libertadores e o John no Paulistão, passa a sensação para mim que ele não sabe quem é o titular. E tem que ter uma definição de quem é o titular para o cara ter sequência, para o jogador ter ritmo, para poder desempenhar o melhor papel. E eu concordo com o que o Felipe e o Longo também falaram, de uma coisa que ele poupa o time, mas ao mesmo tempo ele coloca 3 ou 4. Então, por exemplo, contra a Ponte, ele colocou 3, 4 titulares e colocou o Marinho no banco. No domingo contra o... Eu esqueci. Você jogou no domingo contra quem mesmo? Domingo foi contra... Vocês lembram? Acho que o... Pesquisar Nossa, aqui. Deu um branco aqui. Inter de Limeira. Inter de Limeira. Inter de Limeira, é isso. Boa, eu ia falar não. Botafogo, né? Foi antes. Então, ele deixou o Marinho de novo no banco. Então, qual a necessidade? Coloca o Marinho no jogo e no outro deixa o Marinho em casa, descansando, treinando no CT. Para que você vai desgastar o Marinho para 2? Um jogo foi na Vila, mas outro para uma viagem até Campinas, para deixar ele no banco, vai deixar o jogador bravo, que o cara não gosta de ficar no banco. 2 jogos no banco, sendo que você podia colocar ele em um jogo titular para o cara ganhar ritmo, 90 minutos, e deixava o outro em casa, treinando. Então isso também não entendo, essa mescla. Ou você coloca o titular, ou você coloca o reserva. Mas deixar alguns titulares no banco para colocar o time em reserva, eu não entendo essa estratégia. E eu tenho uma opinião que talvez vai ser polêmica, muita gente vai me chamar de louco, mas Santos e Corinthians jogam no domingo. E na terça tem o Boca. Eu não desprezaria o Santos e Corinthians. Quem é santista sabe o que vale o Santos e Corinthians, por mais que vai ter o problema de 60 horas, tem viagem para a Argentina. Se levar uma pancada contra o Corinthians, a pressão vai aumentar, a gente sabe como que é. Então eu não descartaria o Santos e Corinthians, eu iria com o máximo de jogadores possível que pudesse no jogo do domingo. Se um time inteiro titular, um time competitivo, pode ignorar o jogo de sexta-feira, coloca sub-20 na sexta-feira contra o Novo Horizontino, foca no jogo de domingo e terça, porque eu considero que se o Santos perder contra o Corinthians, vai aumentar a pressão para terça-feira, vai aumentar a pressão em cima do Roland, vai aumentar a pressão em cima dos jogadores, e o Santos pode perder também com o titular, mas a chance é menor do Santos levar uma pancada. Esse é o meu ponto. Porque se o Santos jogar com um time reserva, como jogou vários jogos, a gente viu o nível de atuação desse time reserva. É um nível fraco. É um nível se o Corinthians não tá também não está bem. Mas é o Corinthians. O Corinthians vai jogar com o time titular, vai jogar com força máxima. Eu não desprezaria no Santos e Corinthians. Todo mundo, os Santistas sabe a importância do Santos e Corinthians. Então a pressão que já está começando em cima dos jogadores e do técnico pode aumentar se o Santos levar um resultado ruim, um resultado feio, não falo nem derrota, um resultado feio contra o Corinthians. Então eu não descartaria esse clássico. Só um pitaquinho também sobre goleiro. Concordo que assim, é realmente uma questão conceitual aí. Me parece que para ele o titular é o João Paulo, mas ele está querendo saber exatamente o que ele pode esperar do John, o que ele pode esperar
O Vladimir pode ser essa questão de gestão de grupo também, o Matheus pontuou bem. Porque, enfim, a gente conhece bem, né, o Vladimir, por exemplo, a gente sabe das limitações do Vladimir. Eu até defendia um tempo atrás, no ano passado, uma sequência para ele, já que ele não tinha tido essa sequência. Teve a sequência, foi muito mal, e aí, quando ele se machucou, entrou o João Paulo, né? Aquele jogo contra o Atlético Mineiro na Vila. E, enfim, então, o João Paulo, pelo que você tem de informação, ele entende que o João Paulo é o que joga melhor com os pés, né? Que é uma coisa que ele preza muito. E o João Paulo, na Libertadores, que é a competição que o Santos está priorizando, o João Paulo foi o titular, né? Então, me parece que para ele o titular é o João Paulo. Mas ele quer usar, como ele está usando o Paulista como laboratório, ele está querendo conhecer ali os outros goleiros na prática, né? Só que eu acho que isso, para mim, já meio que já deu, né? Meio que já deu. Porque acho que chega um ponto que você começa a comprometer ali, né, a questão do próprio resultado, né? O Vladimir no último jogo, ele foi muito mal. Aquele gol que ele tomou, gente, né, não dá para o goleiro cair daquele jeito, né? Então, assim, muito complicado. O John tem falhado, acho que até uma questão de confiança também, o goleiro jovem, de repente trabalhar um pouco a questão da confiança. Confiança é muito importante para o goleiro. E até pela questão da confiança, eu acho que a partir de agora ele poderia deixar o João Paulo fixo mesmo, não colocar mais o goleiro reserva no Paulista, deixa o João Paulo fixo. Acho que já deu tempo dele avaliar com o scout dele. Ele tem até uma equipe particular de scout, né? Que ele paga a parte. Sobre a questão da mescla, eu acredito que pode sim, aliás, é praticamente certeza que isso pesa também para essa falta de sintonia que a gente viu na terça-feira, né, no jogo contra o Barcelona, porque você não tem tempo de jogo junto, né? Você tem o treino, tudo bem, mas o tempo de jogo, como está jogando praticamente titular só na Libertadores, você não tem um tempo com o time junto, né, em campo ali, né? Em campo e com a proposta dele, porque esses jogadores já jogaram juntos muitas vezes, mas com outros técnicos, né? Nessa proposta do Ariel, eles jogaram poucas vezes juntos, né? E a gente sabe que o jogo é jogo e treino é treino, é diferente, né? Por mais que o treino seja intenso, a gente sabe que os treinos do Ariel têm sido intensos, né? A gente percebe, né, que o time não está ainda... O time ontem não teve, né? Eu falo ontem que a gente está gravando na quarta, né? O time na terça não teve intensidade, não teve aquela velocidade que a gente está acostumado, não atacou ali, né, com bloco de 4, 5, enfim, foi um time que acabou sendo um time do marasmo, né? Toque de lado, aquela coisa, ficar tocando bola entre os zagueiros, né? Então, acho que o tempo de jogo titular é interessante, mas aí tem que ser... É que nem o Longo disse, eu vou mais nessa linha do Longo, nesse caso, acho que tem que ver mesmo com o departamento médico. O jogo do Corinthians, quem puder de titular, pelo menos no banco, eu acho interessante, sim, só que tendo muito esse cuidado, né, porque você tem um tempo de recuperação, né, muscular entre o domingo e a terça. E então precisa ter muito cuidado. Na sexta, dependendo do que o departamento médico afirmar para ele, a fisioterapia falar para ele, eu acredito sim que ele tem que entrar com, na minha visão, entrar para que o Santos possa ganhar um pouco mais de entrosamento e até mesmo já, né, quem sabe ele faz uns 6, 8 pontos nos próximos 3, 4 jogos e se precisar, assim, se a situação estiver apertada ainda no grupo da Libertadores, o Santos pode até poupar mais, de repente, né? Mas essa questão do entrosamento eu acho muito importante. Ao mesmo tempo tem a questão de você não correr risco, já que o elenco é muito curto, né, você não correr risco para o jogo de terça e para o restante da primeira fase da Libertadores, aí, que é muito importante. O Santos está priorizando essa competição e tem que priorizar mesmo. Paulista, quero ganhar também, quero que o Santos tenha que disputar todas as competições para ganhar. Mas nesse momento, com o elenco curto, tem que priorizar a Libertadores. Só que eu não pouparia tanto. Por exemplo, no jogo contra a Ponte, ele teve o Marinho no banco, né, o Pará no banco um bom tempo e demorou para colocar esses jogadores, por exemplo, né? O próprio Matheus disse, de repente até colocar no começo do jogo, o Marinho não vem jogando, então o Marinho não tem esse risco todo de, aparentemente, né, de estourar, porque ele mal vem jogando, né? Jogando muito de vez em quando, então ele poderia ter jogado, ter feito um time pelo menos mesclado.
E tem essa questão do entrosamento do meio de campo também, né? De repente testar, poderia ter aproveitado o jogo da Ponte para fazer um teste ali de um meio de campo titular, né? E não aproveitou também. Então, enfim, são opções. Eu não tenho com o Ariel aquilo que eu tinha, vocês lembram bem, que foi bem quando a gente começou a fazer o nosso podcast ano passado, né? Aquela insegurança que eu tinha com o Gesualdo, que desde o jogo contra o Ituano, eu falei, nossa, mãe, tá feio o negócio. Eu já achava que realmente não... Eu imaginava que o Santos ia adiar, mas ia adiar o inevitável, né? Ia acabar demitindo porque o trabalho não tinha futuro. Eu tenho uma sensação totalmente oposta com o Ariel. Acho que vai dar liga, né? Vai ser difícil, a gente vai sofrer alguns reveses aí, mas vai dar liga. Mas ele também precisa pensar algumas coisas. Ele é um técnico que não tem uma janela tão grande como técnico, né, profissional de futebol. Então ele também vai crescer, vai melhorar e acho que vai aprender também com essas situações e com o futebol brasileiro. E como eu falei, não é normal um técnico ter assim, um técnico estrangeiro ter um encaixe tão rápido. Então a torcida tem que ter calma. Eu acho que tudo bem que além daqueles que é uma questão política, o torcedor normal, que é mais passional mesmo e tal, aquele que não é ligado à política, que não é ligado... Não é nem questão de ser ligado à política, mas é a parte ruim da política, né? Você fazer parte do grupo, qualquer grupo político do Santos, ou da política, enfim, é legítimo, desde que não seja uma questão, né, um grupo fascista da política, um grupo criminoso aí, né? Mas é legítimo, tudo bem, mas existe a parte política que é a politicagem, né? Que é o quanto pior, melhor, né? Falo dessa questão. Então, mesmo quem não é ligado a isso, só por ser passional, por estar muito chateado com o resultado, né? Ou muito bravo, às vezes no calor da emoção vai falar ali, pô, esse técnico e tal, mas se a gente parar para pensar, né? Pelo perfil dele, pela situação do clube, pelo projeto de longo prazo, é algo que tende sim a dar frutos, na minha visão. Então eu acho que tem que apoiar, né, a diretoria tem que ficar atenta, tem que conversar com ele, tem que mostrar também que é importante sim ter o resultado, é importante ter o desempenho, que ele está sendo avaliado, né? Mas de uma forma serena, dando tranquilidade para ele, que eu acho que vai dar samba, assim, mesmo que demore um pouco mais aí, mas tende a dar samba, principalmente a partir do segundo ano de trabalho e tal, é para dar samba, sim. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa aí, Longo, Matheus? Acho que já foi, já. Só um adendo aqui, para finalizar mesmo. A sequência de jogos do Santos é bem complicada. Porque você tem o Horizontino, que vem bem no Paulistão. Você tem o Corinthians, você tem Boca, você tem Bragantino, você tem Palmeiras e você tem Strongest. Então, vai ser uma sequência complicada que vai colocar... Eu espero que não estejam pensando em uma saída do Roland, mas que vai ser um momento de uma séria turbulência ali, talvez. Então, aproveitando que o Longo falou, por isso que eu falo contra o Corinthians, pensar bem se não pode ser um time titular, um time mesclado com alguns titulares, um time competitivo, porque a gente não sabe se a diretoria vai dar o suporte que o Roland precisa. E se o Santos perde para o Corinthians, cria uma pressão para o jogo contra o Boca, que é uma pressão que vai aumentar em cima do técnico, dos jogadores, que meio que uma obrigação do Santos ganhar do Boca se o Santos levar uma pancada do Corinthians. Por isso que eu vejo o jogo do Corinthians muito importante, que o Santos não pode, na minha visão, ignorar esse jogo, justamente porque o Longo está falando. O Santos vai ter uma sequência pesadíssima, e depois vai ter Palmeiras, Bragantino, sequência de Libertadores, que pode deixar o Rolando numa situação difícil, por mais que a gente não deseje isso. Eu assim, pelo que eu tenho acompanhado, pelas próprias falas do Rueda, ele deixando claro que é um projeto de 3 anos, claro, a gente só vai saber na prática, né? De repente, se houver um aumento da pressão, aí sim a gente vai saber como que a diretoria vai agir nesse sentido. Mas pelo perfil da gestão até agora, e pelo perfil do próprio pessoal do CG, pelo que eles têm falado que é um projeto de médio e longo prazo, eu acredito que eles vão segurar ao máximo, né? Agora, de qualquer forma, um resultado ruim contra o Corinthians, por exemplo, toma um 3-0 na Vila Belmiro, é uma coisa complicada, né? É complicado, deixa uma pressão a mais, independentemente dessa questão de risco de demissão, que eu não vejo risco de demissão, acho que a diretoria vai segurar ao máximo. Acho e espero, né? Como vocês falaram, a gente não espera que isso aconteça, eu realmente acho e espero
embora só dê para a gente saber na prática mesmo o que a diretoria vai fazer, como que ela vai agir no momento de uma eventual pressão maior, né? Porque eu falo isso porque o próprio Rueda deu uma entrevista acho que para a ESPN, falando isso. Não, a gente sabe que é difícil, que é um ano complicado, a gente sabe que a torcida vai ter momentos que ela vai pressionar e tal, mas o nosso projeto é de 3 anos, é um técnico para gestão. Então, eu acredito que realmente é a linha de pensamento. Se a diretoria não se deixar levar, de repente, por um calor de emoção, ou por uma pressão na torcida e mudar de ideia e agir, o CG agir de uma forma sem ser racional, indo inclusive contra todo o discurso que eles têm tido de serem bem racionais mesmo, né? Até o Eda acho que falou nessa questão de técnico, né? Não, a gente tem que ser racional, não pode nessa coisa da paixão. Futebol é paixão, mas a gente tem que ser bem racional. Não lembro qual a entrevista, porque ele deu várias entrevistas, né, na semana passada, né? Semana do aniversário do clube. Mas é isso. Mas, de qualquer forma, contra o Corinthians, eu penso que é bom, sim, ter alguns titulares, de repente, no banco, fazer um estudo bem detalhado, né, para ver essa questão de risco de contusão, mas tomando cuidado também para não... O Santos tem que estar bem inteiro contra o Boca também, né? Bom, um recado final aí, longo, para a gente poder encerrar aí o nosso podcast de hoje. Valeu demais, Felipe, valeu, Matheus, né, a parceria de sempre aqui no podcast. Agora, Nação Santista, vocês podem ouvir a gente também pelo Spotify, tá mais fácil de acompanhar o podcast do Peixão. Você pode ouvir no banho, estudando, trabalhando, no trânsito, onde você quiser, tá fazendo academia. Ouve lá, se inscreve também no canal, já aproveita, tem as 2 opções, Spotify e YouTube. Valeu, pessoal. Matheus, último alô para a Nação Santista. Um abraço para o Longo, para o Felipe, para a Nação Santista, reforçar o pedido do Longo, acompanhar a gente agora no Spotify, no YouTube, mais uma ferramenta para acompanhar o nosso conteúdo, tanto os episódios como também as nossas lives com a galera do Santos Futebolcast, e ter paciência com o trabalho, com o treinador, com a gestão do Rueda, que são só 3 meses, está começando, e eu acho que o Santista precisa dar esse respaldo nesse momento para a diretoria. Bom, um abraço para todo mundo também. Valeu, Matheus e Longo, aí pela parceria de sempre. Né? Novamente aí estamos aí no Spotify, né? Que é bem bacana aí para você poder ouvir de uma forma mais prática, né? Realmente. E é isso, gente. Se cuidem, né? A pandemia não acabou, estamos numa situação difícil. Né? Eu sou aqui do estado de São Paulo, ainda está um negócio complicado. O Longo também é de São Paulo, o Matheus é lá do Paraná, mas enfim. A situação não é fácil, não está fácil ainda, não está tranquila, não está sob controle. Fala aqui pensando na realidade de São Paulo, para quem é ouvinte de São Paulo, né? Não é porque teve uma pequena flexibilização aí, que o governo flexibilizou, que quer dizer que está tudo bem, não é isso, né? E é isso, se cuidem, fiquem com Deus, vamos apoiar o trabalho. Eu sou um defensor do trabalho do Ariel e acho que a gente tem que apoiar, o torcedor tem que apoiar. Né? Tem sim que fazer as críticas que entende necessárias e tudo mais, mas sem caça às bruxas, né? Vamos deixar o trabalho continuar. Eu penso que é o melhor para o clube. Um grande abraço, até a próxima e que o Santos possa ter bons resultados aí até a nossa live da semana que vem. Valeu!